Bom dia, pessoal, beleza? Tudo bem? E aí, como passaram de sexta-feira até hoje? Tranquilo? Como estão? Maravilha? Bem, pessoal, eu não vou dar conteúdo novo hoje não. Hoje nós vamos fazer exercícios, alguns exercícios extras que eu separei. Eu busquei esses exercícios no material do terceiro colegial, porque eu sei que vocês têm capacidade para resolvê-los. E vocês vão ver que não são exercícios difíceis não, são exercícios que vocês conseguem fazer e com bastante tranquilidade, tá? Então, nesse primeiro exercício, nós vamos trabalhar com vocês volume molar. Lembrando que 1 mol de qualquer espécie tem 6 vezes 10 a 23 espécies e ocupa o volume de 22,4 litros na CNTP, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer alguns exercíciozinhos extra para a gente reforçar esse conteúdo, porque eu acho de suma importância esse conteúdo, que ele está sempre caindo em vestibular, em concursos, em processos seletivos, tá bom? Então vamos nós. É um exercício da Universidade de Taubaté que fala o seguinte: qual é a massa de 56 litros de gás carbônico nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão? Tá? Lembrando, nas condições normais de temperatura e pressão, o número de mols é 1, a temperatura é 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. A pressão, eu já falei, é 1, número de mols 1, o volume é 22,4 litros. Então, maravilha. Primeira coisa que a gente tem que fazer num exercício como esse é encontrar a massa molar do gás carbônico. Lembrando que o gás carbônico é CO2. Então ele tem o carbono, cada carbono vale 12, tá? E o oxigênio, e cada oxigênio vale 16. Só que CO2, eu tenho 2 oxigênios, então eu vou ter que somar esses números, mas antes de somar esses números eu tenho que multiplicar o 16 por 2. Então fica lá, 16 vezes 2 dá 32, porque eu tenho 2 oxigênios, mais 12 do carbono chega a 44, tá? 1 mol de moléculas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico, que valem 44 gramas por mol, ou 22,4 litros. CNTP já comentei com vocês, pressão é 1, a temperatura é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e o volume é 22,4 litros. Então, 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas, que equivale a 22,4 litros. E 56 litros de gás carbônico, quantas gramas tem? É o que nós vamos calcular. Regrinha de 3, regrinha de x, 44 vezes 56, 22,4 vezes m, né? Você faz 44 vezes 56 dá 2.464, igual a 22,4 m. Para isolar o m, passa o 22,4 para o lado de lá, ele vai dividindo o 2.464. Esse valor me dá valor da divisão dá 110 gramas. A alternativa D de cachorro. Olha esse segundo exercício. Esse segundo exercício é um exercício do Mackenzie e ele é um exercício teórico, tá? É um exercício teórico e nele nós vamos ter que trabalhar com o princípio de Avogadro. E o princípio de Avogadro fala o seguinte: o volume de gases, tá? O volume de gases que tem a mesma quantidade, o mesmo número de mols são iguais. Em outras palavras,
eu tenho dois gases distintos que possuem o mesmo número de mols para cada um, então eles terão o mesmo volume. Tá? Em outras palavras, o número de mols de gases distintos nas mesmas condições de temperatura e pressão são diretamente proporcionais ao seu volume. Agora, se eu estou falando de número de mols, um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, gases diferentes em temperaturas e pressões, em mesmas condições de temperatura e pressão, terá o seu volume diretamente proporcional ao número de mols. Só que o número de mols é a quantidade de matéria. Ótimo! Considerando dois gases com comportamento ideal, que é o metano e o etano, contidos em um compartimento separados e fechados, ambos com volumes iguais, sobre as mesmas condições de temperatura e pressão. De acordo com a hipótese de Avogadro, eles terão número de mols iguais e, consequentemente, número de moléculas iguais, 6 vezes 10 a 23. Podemos afirmar que esses gases contêm a mesma quantidade de molécula, a mesma massa, não. Mesma massa molar, não, são um SH4 e outro C2H6. Respectivamente 2 e 5 mols. E velocidade de difusão igual. Qual que é a alternativa correta aí? Para atender a hipótese de Avogadro, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? E agora nós vamos partir para os exercícios envolvendo Clapeyron, né? Que é a equação do PV-nRT. Ótimo. Pressão-volume igual ao número de mols, constante universal dos gases e temperatura em Kelvin. Ele quer que você assinale a alternativa que representa o volume ocupado por meio mol de gás cloro a 25 graus Celsius, 1 atm, e com constante universal dos gases de 0,082. Fechou. Retira todas as informações do enunciado. Temperatura, 25 graus Celsius, eu somo 273, passo para Kelvin, que é obrigatório, então me dá 298 Kelvin. A pressão é 1 atm, ótimo. Constante universal dos gases, 0,082 atm, litro, Kelvin, mol. Volume eu quero e eu sei que o número de mols é meio. Coloco na equação do puta velha não rejeita tarado, ou seja, PV-nRT. A pressão vale 1. O volume eu quero, N vale meio, constante está aqui, temperatura está aqui. Você tirou todas essas informações do enunciado, então fica fácil na hora de jogar para a fórmula, né? 1 vezes V é V. Agora, toda essa multiplicação fazendo, você encontra que é 12,2 litros. Alternativa D de cachorro. O quarto exercício. O quarto exercício, ele fala o seguinte. Em um cilindro de aço de 20 litros de capacidade, encontram-se armazenados 5 mols de gás medicinal a 300 Kelvin. Olha, bem proposital um exercício como esse numa época de pandemia onde os efeitos, as consequências desse vírus são respiratórias, né? Então estou usando oxigênio medicinal. Ok. A constante nunca muda, quando mudar ele é obrigado a avisar, então ele quer a pressão. Tira as informações do enunciado, temperatura já foi dada em Kelvin, facilitou nossa vida. A pressão eu quero, a constante é 0,082 atm, litro, Kelvin, mol. O volume 20 litros,
número de mols 5, tá? Joga na equação do PVNRT. Pressão eu quero, volume vale 20. Número de mols 5, constante 0,082, temperatura 300. Ok. Pego esse 20 que está multiplicando a pressão, mando para o lado de lá, ele vai dividindo, vejam. Agora, essa parte de cima da equação, quando você multiplica, dá 123, dividido por 2, dá 6,15. Como ele pediu para nós calcularmos um valor aproximado, o que mais se aproxima de 6,15 é a alternativa E de esperança. E o último exercício que eu vou fazer na forma gravada com vocês, para que depois a gente vá para a aula online, tirar dúvida e fazer alguns novos. Vamos lá, é um exercício do Mackenzie, ele fala o seguinte: uma amostra de 20 gramas de gás ideal foi armazenada em um recipiente de 15,5 litros, sob pressão de 623 milímetros de mercúrio, a uma temperatura de 37 graus Celsius. Dentre os gases elencados a seguir, aquele que pode representar o gás ideal é... Eu tenho quais são os gases que atendem essas condições faladas no enunciado. Eu tenho que pode atender o gás hidrogênio, o carbônico, o argônio, etano e nitrogênio. E outra coisa que eu quero que vocês percebam, ele passou para a gente a constante universal dos gases e essa constante vale 62,3 milímetros de mercúrio litro mol Kelvin. Veja que eu mudei. O enunciado mudou. Como a pressão não é ATM, o valor da constante também muda, tá bom? Tiro as informações do enunciado, mas antes disso, eu quero que vocês percebam uma coisa. Ele falou pra gente que o gás que está sendo trabalhado, ele tem 20 gramas, ele não falou número de mols. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a massa, o eminho, e ele quer saber qual o gás e não disse mais nada. Então, o que eu faço numa situação como essa? Eu tenho que achar a massa molar dos gases e calcular essa massa molar na equação de Clapeyron. Quando eu faço isso, eu consigo identificar o gás que está nas alternativas. Quais são os gases da alternativa? Hidrogênio. Cada hidrogênio vale 1, então uma molécula de hidrogênio, que é H2, vai valer 2. Cada gás carbônico tem como fórmula CO2, né? Carbono vale 12, oxigênio 16, vezes 2, porque eu tenho 2 hidrogênio, dá 32. Com 12 do carbono, 44. O argônio é só ar. O gás etano, C2H6, por isso que eu já coloquei para vocês aqui, pessoal, a forma, porque vocês não viram química orgânica, e se não viram química orgânica, é difícil para vocês saber qual fórmula usar, então eu já estou colocando, tá bom? O carbono, tenho 2 carbonos, cada carbono vale 12, 2 vezes 12, 24, 6 hidrogênios, cada um vale 1, 6 vezes 1, 6, 24 com 6 dá 30. E nitrogênio, que é a alternativa E, que é o N2. Ótimo, N2. Cada N vale 14, vezes 2, 28. Achei a massa molar para cada gás elencado nas alternativas. E agora? Agora eu tenho que pegar Clapeyron, PVNRT, só que ele não me deu o número de mols. Vou adaptar a equação para eminho, emão, porque número de mols é eminho dividido por emão. Achar a massa molar.
o resultado da massa molar que eu encontrar me indica qual é o gás que está dentro do cilindro. Então vamos lá. Tiro todas as informações do enunciado e jogo em Cleperon. PV, no lugar do Eninho eu coloco M é mão, RT. Ok. Pressão 623, volume 15,5. Esse é mão que está dividindo o eminho, ele vai para o outro lado da igualdade e é o valor que eu quero encontrar. Eminho vale 20, R 62,3, temperatura 310. Essa multiplicação aqui dá 386.260 e essa multiplicação dá 5.053, que eu mando para o lado de lá e ele vem dividindo. Essa divisão que vocês estão vendo dá 40 gramas por mol. De todos os gases elencados nas alternativas e que nós calculamos a massa molar, porque o exercício nos deu as informações, qual é o que tem massa molar de 40? É o argônio. Então a alternativa correta para esse exercício é a alternativa C. Galera, vamos parar por aqui. Eu tenho mais 3 exercícios para fazer online com vocês e tirar as dúvidas desses 5 que nós fizemos, tá bom? Então até já já, um abração.